Você quer gravar o seu próprio vídeo, mas está com 1 milhão de dúvidas na cabeça. Como é que eu vou fazer? Para onde eu olho? Que roupa eu uso? O que eu digo? E se eu travar? Eu volto à gravação ou não? Como é que eu vou dar naturalidade naquilo que eu quero gravar? Então, a gente vai falar um pouquinho de quais são as coisas principais para que você grave seu próprio vídeo se sentindo à vontade. A primeira coisa, você tem que ter uma certa familiaridade com a sua câmera. Normalmente a gente grava com o celular. Estou gravando com um agora. Então, se você ainda não me conhece, eu sou Eliana Schuff, comunicadora há quase 4 décadas. Trabalho para uma rádio, uma rede de rádios do país, a Rádio Mix, mas com a chegada das redes sociais, eu comecei a gravar meus próprios vídeos. Eles saíam com naturalidade? Não. Os primeiros deles, se você me procurar nas redes sociais e rolar a página, você vai achar vídeos mais antigos de 2021, 2022. Esse aqui está sendo gravado no final de agosto de 2025. A diferença é enorme. Por quê? Eu ganhei familiaridade com a câmera justamente porque eu comecei a praticar. Então, a primeira coisa que você tem que anotar é praticar. Quando você deixa de praticar uma determinada coisa, você perde o jeito. Por exemplo, pensa num prato de comida que você gosta e sabe fazer. Se faz muito tempo que você não faz, provavelmente você vai ter que abrir o livro de receitas para olhar as quantidades exatas. Mas se você faz com frequência, como a gente diz popularmente, vai fazer de olhos fechados. Você simplesmente ou vai olhar para os ingredientes e vai colocando a olho, como se diz, quando ninguém dá a medida exata, ou provavelmente você conhece tão bem as medidas que você vai fazê-las com naturalidade. Então, é disso que eu tô falando. Então, aproveita e coloca aí. Primeira coisa importante, praticar. Praticar várias vezes, até que você fique familiar com aquele texto ou com aquilo que você quer gravar. Segundo ponto importante, além da familiaridade com o assunto, a familiaridade com a câmera e o assunto. Bom, a maioria dos celulares tem a sua câmera frontal, na qual você pode se ver, e essa aula que eu tô gravando aqui para você também é feita na câmera frontal de um celular. E já vou dar uma dica, não erre as palavras. Câmera fotográfica, câmera de filmagem, câmera do celular, não é câmara. Câmara é do frigorífico, Câmara de Deputados, mas câmera para você fazer a sua gravação. A maioria delas tem aqui no topo, elas têm um pontinho que é a câmera frontal. A câmera traseira costuma estar atrás do seu aparelho celular. Esse aqui é um bem antigo, mas ele serve para essa demonstração. O que você vai fazer? Você vai se posicionar de uma maneira que você possa olhar para aquele ponto da câmera. O que eu estou gravando agora é um celular Pro, é um iPhone, e a câmera está do meu lado esquerdo, deste lado aqui, que talvez seja o oposto para você. Então, eu tenho que olhar nesta direção, onde tem um pontinho verde luminoso. Aquilo facilita para guiar o meu olhar. Mas como é que eu vou olhar e falar com naturalidade para um pontinho de luz verde? Coisa de louco, né? É exatamente o que parece nos primeiros vídeos que você vai fazer. Passo a passo, você vai começar a imaginar que você está olhando nos olhos de alguém e explicando ou dizendo aquilo olhando para a pessoa em questão. Então, a segunda coisa, além de você praticar, é você ter familiaridade com a câmera. Quando você adquire essa familiaridade, você não vai ficar desviando o olhar, porque na sua mente, na sua imaginação, já tem um rosto ali olhando para você. E aí o seu vídeo vai chegar com muito mais informação direta. Se não fosse uma gravação de vídeo, como é a que eu faço na rádio, você vai direcionar a boca ao microfone. Você tem um microfone ali para você estar
falando nele. E você precisa saber se ele é um microfone que pega de todos os lados, multidirecional ou direcional, para falar exatamente onde precisa e onde está a cápsula de som. Mas além disso, a familiaridade com a câmera voltando para o seu vídeo é questão de prática e a naturalidade começa a vir com o tempo. Então, praticar, ganhar naturalidade olhando para a câmera e, além disso, ter familiaridade com o assunto. Não se arrisque a dizer uma coisa que você não tem certeza. Pesquisa antes, anota, põe uma colinha. Se eu colocar um papel aqui atrás do celular que eu estou olhando exatamente agora, você que está me assistindo não vai ver, mas eu vejo e a palavra-chave que me dá aquele insight para seguir falando pode estar exatamente ali. Tudo isso vai ajudar você a ter naturalidade e eu vou dar um pequeno exemplo aqui para você. Imagine que você tenha que vender uma caneta. Alguém chegou para você dizendo: preciso de uma caneta. Tá, mas a caneta é para quê exatamente? Eu estou lendo um livro e eu preciso marcar as frases e os pontos principais. A caneta marca-texto, que normalmente precisa estar sempre fechada. Você vai ter que dizer para a pessoa: mantenha a sua caneta sempre fechada, senão essa tinta fluorescente resseca e com o tempo você mal vai ter usado sua caneta e não vai conseguir dar continuidade ao uso porque ela vai secar. Então veja, tem uma dica para ser dada. Não, eu quero uma caneta normal para escrever qualquer texto. Ok, pode ser uma caneta simples. Não vou falar sobre marca nenhuma, mas essa caneta simples, ela pode eventualmente ficar destampada? Sim. Vai ter o mesmo problema da outra? Não. Mas o que é importante você perguntar? Muito provavelmente você prefere a escrita com uma ponta fina ou uma ponta grossa, porque tem pessoas que têm preferência pelo estilo da ponta da caneta. Isso também é muito importante. Se a pessoa vai fazer anotações, você pode inclusive perguntar: mas você quer só mesmo a caneta azul, que é a básica, usada universalmente, ou você quer uma caneta preta também ou uma vermelha para dar destaque nos títulos do que você vai anotar? Então veja, você tem ali uma oportunidade, de acordo com o que a pessoa está precisando, de fazer uma venda. Mas se a pessoa ainda diz para você, por exemplo: não, eu estou fazendo gravação de um material e eu quero fazer os backups em CD. Eu sei que não se usa mais, mas eu preciso fazer desta forma. Bom, como é que você pode? Provavelmente é um outro tipo de caneta. E aqui eu tenho até uma história curiosa para contar para você que está assistindo esse vídeo. Quando lançaram os primeiros CDs que a gente podia gravar ou queimar, você fazia a sua seleção de músicas no seu computador e depois você usava aquele gravador de CD e passava aquelas faixas para o CD, fazendo o seu CD personalizado. Você tinha que anotar. E essa é uma caneta de ponta porosa que você consegue marcar sem danificar. Mas quando os primeiros CDs surgiram, eu tive um colega de trabalho que não tinha ideia, como nenhum de nós também possuía na ocasião, de que não poderíamos marcar o CD com uma caneta comum, porque a ponta da caneta iria formar um risco que impossibilitaria a visão do canhão de laser para leitura de música. E aí, o que ele fez? Ele gravou alguns e anotou com a caneta e danificou. Como ele não tinha ideia e o chefe percebeu que aquilo não foi feito de má fé, então chamou ele na sala, explicou o uso correto e disse: a sua punição vai ser regravar os CDs que você estragou, passar horas aqui pegando as mesmas faixas, regravando e refazendo. É isso. Ninguém vai te mandar embora, ninguém vai dar advertência, mas isso vai ser falado em reunião, porque assim como você não sabia,
Muito provavelmente a equipe também não sabe. E a gente nunca mais esqueceu. Foi uma lição, inclusive, de como você vai abordar. A pessoa fez aquilo de má fé, vou estragar porque não gosto das músicas. Aí merecia uma punição. Mas neste caso, a pessoa não fez de má fé. Então ela merecia um voto de confiança. E o fato é que você explicando, você dá a chance de reparação ao outro. Recapitulando um pouco do que a gente falou agora, gravar com naturalidade um vídeo no seu celular requer que você esteja familiar com o assunto que vai ser abordado, que você olhe para onde está a câmera do seu celular. Câmera, lembre-se bem, esta é a palavra. Você vai olhar como se estivesse olhando nos olhos de uma pessoa. No começo vai ser muito estranho, depois você vai passar a imaginar um rosto ali, vai ficar muito mais fácil. E quando você vai falar de um produto, como por exemplo, eu quero vender uma caneta, que tipo de caneta? Qual é a função? Para que serve? O que a pessoa quer fazer com aquilo? Quanto maior o número de perguntas que vier à sua mente você responder, maior vai ser a chance de você vender uma determinada coisa. E a sua gravação tem que ter isso junto para que você responda essas perguntas de forma imaginária que o outro vai estar assistindo. Mas e quando o que eu vou vender não é um produto físico? Não são canetas, não são copos, não são canecas, não são objetos, são serviços. Você precisa imaginar que tipo de pergunta estaria na mente daquela pessoa com quem você está falando. Você já brincou de amigo imaginário? É quase isso. Quando você tinha, ou se você não tem, crie um a partir de agora, um amigo imaginário, você vai imaginar o que é que o meu amigo imaginário perguntaria numa situação como esta. Então, por exemplo, imagine que você quer vender para a pessoa um serviço e este serviço que você vai vender é a sua expertise num assunto. Por exemplo, você vai vender aulas de inglês. Então, você vai ter que dizer para a pessoa, já sei, você deve estar imaginando que você vai levar meses e meses para poder aprender o básico. E a sua viagem é daqui a 40 dias. O que é que a gente vai fazer? Nessas aulas que são direcionadas para você, a gente vai trabalhar o que você precisa. Você vai ter que saber se virar quando preencher uma ficha de um hotel. No aeroporto vai ser o primeiro passo. Você precisa falar com as pessoas para que elas liberem a sua entrada se a sua viagem for internacional. Se for nacional, ok. Você vai ter que falar com uma pessoa dentro do hotel, mas a sua viagem é internacional. Saiba pelo menos uma língua além da portuguesa. Você pode saber espanhol, muita gente nos hotéis sabe, mas a grande maioria o inglês. Então, o que é que você vai focar nessas situações? Pedidos de café da manhã, pedido da conta, pedidos no restaurante, direção de locais de passeio, são coisas básicas que você vai precisar. E se o curso básico não der isso, a pessoa vai terminar achando que aquele curso não teve função. Então você percebe, quando você vai gravar diante da câmera do celular e você quer vender as suas aulas de inglês, você precisa imaginar todas essas perguntas na cabeça de quem está ali diante de você assistindo. E como é que a pessoa vai perceber que você está dizendo a ela? Fale no singular, olhe na direção da câmera e principalmente escolha um ambiente que te deixe à vontade. Se você fica mais à vontade no seu quarto, grave no seu quarto. Se você se sente à vontade na sua sala, grave na sua sala. Mas o importante é que a pessoa que está te olhando preste atenção e tenha foco no seu conteúdo e não no contexto. O contexto é pano de fundo, ele é importante também, mas ele é muito mais importante para criar uma naturalidade para você. Então, se você achou que anotou coisas importantes, essa aula foi significativa para você, deu algumas dicas das quais você vai terminar esse vídeo e começar a praticar, e praticar de novo, e a cada vídeo você vai se tornar melhor, então aproveita,
salva essa aula e encaminha para quem precisa também. Se você ainda não fez a inscrição aqui no meu canal do YouTube, faça agora, porque tem muito conteúdo para você que gosta da comunicação e que utiliza da comunicação para tudo aquilo que envolve o seu dia a dia. E olha, só para terminar, grava aí um videozinho de 1 minuto e depois você repete esse mesmo vídeo por 10 dias. E no passo a passo você vai comparando o primeiro com o 5º dia, que é a metade do caminho, e o final. E depois você volta aqui e deixa nos comentários se essa aula de verdade fez a diferença para você.